Eu vou ser na velocidade 110. Antes de finalizar um processo seletivo, é crucial não apenas solicitar o retorno do resultado da entrevista ao recrutador, mas também anotar informações importantes para garantir uma comunicação eficaz e demonstrar profissionalismo. Este capítulo oferece. Antes de finalizar um processo seletivo, é crucial não apenas solicitar o retorno do resultado da entrevista ao recrutador, mas também anotar informações importantes para garantir uma comunicação eficaz e demonstrar profissionalismo. Este capítulo oferece insights valiosos sobre como abordar essa etapa crucial. A primeira orientação aqui é: anote todas as informações importantes. Durante a entrevista, faça questão de anotar o nome do recrutador, o método de contato preferido dele, o e-mail, por WhatsApp, por LinkedIn, telefone, ligação, né? E o prazo estimado para retorno sobre o resultado da entrevista. Essas informações serão essenciais para uma comunicação adequada, assertiva e para garantir que você siga as instruções do recrutador. A segunda estratégia que eu trago aqui é: pergunte sobre os próximos passos. Ao finalizar a entrevista, não se esqueça de perguntar ao recrutador sobre os próximos passos do processo seletivo. Isso demonstra interesse genuíno na oportunidade e permite que você esteja ciente do cronograma e das expectativas. Vou falar aqui da questão da redação de e-mails profissionais. Após o período estabelecido, geralmente em torno aí de 15 dias, envie um e-mail educado solicitando o retorno do resultado da entrevista. Utilize as informações anotadas para garantir que você entre em contato da maneira preferida pelo recrutador, da forma com que foi feito já um alinhamento anteriormente. Muito lento. Para. Eu acho que é isso aqui, Má.
Antes de finalizar no processo seletivo, é crucial não apenas solicitar o retorno do resultado da entrevista, mas também anotar informações importantes para garantir uma comunicação eficaz e demonstrar profissionalismo. 110 é o perfeito. Antes de finalizar, não... Peraí, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver como é que está a minha posição. Nossa. Antes de finalizar um processo seletivo, é crucial não apenas solicitar o retorno do resultado da entrevista ao entrevistador, mas também anotar informações importantes para garantir uma comunicação eficaz, assertiva e demonstrar profissionalismo. Neste capítulo, eu vou trazer insights valiosos sobre como abordar com cuidado, com zelo. Agora a gente finaliza. Antes de finalizar um processo seletivo, é crucial não apenas solicitar o retorno do resultado da entrevista ao recrutador, mas também anotar informações importantes para garantir uma comunicação eficaz e demonstrar profissionalismo. Este capítulo, eu vou trazer aqui insights valiosos sobre como abordar... Ai, gente, está muito lento. Antes de finalizar um processo seletivo, é crucial não apenas solicitar o retorno do resultado da entrevista ao recrutador, mas também anotar informações importantes para garantir uma comunicação eficaz e demonstrar profissionalismo. Este capítulo, eu trago aqui insights valiosos sobre como abordar essa etapa crucial. Está lento ainda. Antes de finalizar o processo seletivo, é importante não apenas solicitar o retorno do resultado da entrevista ao recrutador, mas também anotar informações importantes para garantir uma comunicação eficaz. Está em 90, não está na velocidade de 90. Não está, gente. Não está. Por que que eu fiz o prompt no celular? É porque não estava abrindo, né? Não está na velocidade de 90, mas de jeito nenhum. E está uma velocidade única aí, ó, cada vez mais lento. Ah, peraí, eu estou fazendo errado também. Antes de finalizar um processo seletivo, é crucial não apenas solicitar o retorno do resultado da entrevista ao recrutador, mas também anotar informações importantes para garantir uma comunicação eficaz e demonstrar profissionalismo. Este capítulo eu vou trazer insights valiosos sobre como abordar essa etapa tão importante. A primeira questão é: anote informações importantes. Durante a entrevista, faça questão de anotar o nome do recrutador, o método de contato preferido, se é por e-mail, por telefone, WhatsApp, pelo LinkedIn, e o prazo estimado para retorno sobre o resultado da entrevista.
Essas informações serão essenciais para assegurar uma comunicação adequada e para garantir que você siga as instruções do recrutador. O segundo ponto é: pergunte sobre os próximos passos. Ao finalizar a entrevista, não se esqueça de perguntar ao recrutador sobre os próximos passos do processo seletivo. Isso demonstra interesse genuíno na oportunidade e permite que você esteja ciente do cronograma e das expectativas. Redação de e-mails profissionais. Esse é o terceiro ponto. Após o período estabelecido, aí por volta de uns 15 dias, envie um e-mail educado solicitando o retorno do resultado dessa entrevista. Utilize as informações anotadas para garantir que você entre em contato da maneira alinhada com o recrutador. Eu deixei aqui nos anexos um modelo de texto para você se inspirar e personalizar a sua mensagem. A forma como você se apresenta e cuida da sua aparência pode influenciar significativamente. A forma como você se apresenta e cuida da sua aparência pode influenciar significativamente a percepção que o entrevistador terá de você. Aqui, vou trazer algumas estratégias, algumas dicas essenciais para garantir uma vestimenta e aparência, uma apresentação adequadas a essa circunstância. Antes da entrevista, pesquise sobre a cultura da organização, sobre a cultura dessa empresa e o seu ambiente de trabalho. Isso vai te ajudar a determinar o dress code apropriado. Por exemplo, se a empresa é mais formal, opte por roupas mais tradicionais e elegantes. Se for mais casual, vista-se de forma descontraída, mas ainda assim sempre muito profissional. Independentemente do estilo escolhido, certifique-se que suas roupas estejam limpas, bem passadas, em bom estado. Evite peças rasgadas, manchadas ou desgastadas. E se você optar por usar acessórios como joias ou relógios, mantenha-os de forma discreta, né? Mantenha acessórios discretos e evite exageros, para assim você não distrair o entrevistador. E evite perfumes ou colônias muito fortes. Escolha roupas nas quais você se sinta confortável e confiante. Isso vai te ajudar a transmitir segurança durante a entrevista. Além da vestimenta, a sua linguagem corporal e a maneira como você o cumprimenta o entrevistador também são aspectos cruciais para causar uma primeira boa impressão. Aqui vão algumas estratégias para garantir uma postura e um comportamento assim bem alinhados. Ao cumprimentar o entrevistador, ofereça um aperto de mão firme, mas não excessivamente forte. Isso demonstra confiança e respeito. Mantenha uma postura ereta e aberta, evitando cruzar os braços ou as pernas, o que pode transmitir uma imagem de defesa, de defensividade. E faça contato visual durante toda a entrevista, para demonstrar interesse e sinceridade. Evite olhar para baixo, olhar para os lados, desviar o olhar com muita frequência, tá certo? Sorria, sorria de forma natural e genuína ao cumprimentar o entrevistador durante a entrevista. Isso ajuda a criar uma atmosfera mais amigável e positiva durante a entrevista. Vamos falar de rapport. O rapport refere-se à conexão e harmonia que você estabelece com o entrevistador, o que pode facilitar a comunicação e criar um ambiente muito mais propício para uma entrevista bem-sucedida. Aqui, vou deixar algumas estratégias para construir um rapport eficaz.
Demonstre interesse genuíno pelo que o entrevistador está dizendo, ouvindo atentamente as perguntas e respondendo de maneira relevante e concisa. Procure se colocar no lugar do entrevistador, ele quer fechar a vaga, né? E coloque-se no lugar dele e entenda as necessidades e expectativas desse profissional em relação ao candidato ideal para a vaga. E, se possível, encontre pontos em comum com o entrevistador, como interesses, experiências ou valores compartilhados, e destaque esses aspectos de forma positiva, dá à luz tudo isso. Observe o estilo de comunicação desse profissional, adapte o seu próprio estilo para criar uma sintonia mais harmoniosa. Por exemplo, se o entrevistador é mais formal, evite linguagem muito coloquial ou informal. E seja sempre cortês e cordial em todas as interações com o entrevistador, desde o cumprimento inicial até o encerramento dessa entrevista. Enfim, ao seguir essas estratégias para causar uma boa impressão, né, você vai estará dando um passo importante para o sucesso da entrevista e para a construção de uma relação positiva com o entrevistador e com a empresa. Até a próxima! Contar a sua história profissional de forma impactante é fundamental para destacar suas habilidades, experiências e conquistas de maneira convincente durante a entrevista. Aqui estão algumas estratégias para elaborar uma narrativa cativante. Pitch pessoal é uma breve apresentação sobre quem você é, suas habilidades e o que você pode oferecer à empresa. Aqui estão algumas dicas para elaborar um pitch convincente. Comece o seu pitch com uma introdução curta e impactante sobre quem você é e a sua área de atuação. Identifique as suas principais habilidades e experiências relevantes para o cargo e destaque-as de forma sucinta, enfatizando como elas podem agregar valor à empresa. Mostre a sua paixão pela área de atuação e a sua motivação para contribuir com o sucesso da empresa. Por fim, encerre seu pitch com um chamado à ação. Como demonstrar interesse em conhecer mais sobre a empresa ou para discutir oportunidades de colaboração. E durante a entrevista é importante destacar suas conquistas e experiências de forma clara e impactante. Aqui vou deixar mais algumas estratégias para você fazer isso. Ao descrever as suas conquistas e experiências, forneça exemplos concretos e resultados tangíveis para demonstrar o seu impacto e contribuição, números, percentuais. Se possível, quantifique seus resultados utilizando números, percentagens e métricas relevantes para mostrar o alcance e a eficácia das suas ações. Destaque o seu crescimento profissional ao longo do tempo, incluindo promoções, certificações ou projetos significativos que você tenha liderado ou participado. E seja honesto, honesta e transparente ao compartilhar as suas experiências, incluindo desafios enfrentados e lições aprendidas ao longo do caminho. Cada entrevista é única e é importante adaptar a sua narrativa às necessidades específicas do cargo e da empresa. E aqui eu vou trazer mais algumas estratégias para você fazer isso.
Antes da entrevista, pesquise sobre a empresa, sobre a cultura, valores e o cargo em questão. Isso vai te ajudar a adaptar a sua narrativa de acordo com as expectativas e requisitos específicos da empresa. Selecione e destaque experiências passadas que sejam diretamente relevantes para as responsabilidades e habilidades necessárias para o cargo em questão. E mostre seu interesse genuíno pela empresa e pelo cargo, destacando como as suas habilidades e as suas experiências se alinham com a missão e visão da empresa. Ao elaborar sua história profissional de forma impactante, você estará preparada para transmitir a sua experiência, habilidades e motivação de maneira convincente durante a entrevista, aumentando suas chances de sucesso na busca por oportunidades profissionais. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para cada um desses tópicos. Elaboração de um pitch pessoal convincente. Exemplo: olá, meu nome é João Silva, sou um profissional de marketing digital com mais de 5 anos de experiência em estratégias de mídia social e marketing de conteúdo. Ao longo da minha carreira, tive a oportunidade de liderar campanhas bem-sucedidas que aumentaram o engajamento dos clientes em até 50% e geraram um aumento de 30% nas vendas online. Estou muito animado para trazer minha paixão pela inovação e a minha habilidade em conectar marcas com seus públicos-alvo, para sua equipe e para sua empresa. Um outro exemplo, destacando conquistas e experiências. Durante a minha última posição como gerente de vendas na ABC Company, desenvolvi e implementei uma estratégia de vendas que resultou em um aumento de 40% nas vendas trimestrais. E isso foi alcançado por meio da identificação de novas oportunidades de mercado, treinamento da equipe de vendas e estabelecimento de parcerias estratégicas com clientes-chave. Essa experiência me ensinou a importância do trabalho em equipe, da análise de dados e da adaptação rápida às mudanças do mercado. Um outro exemplo, adaptando a sua narrativa ao cargo da empresa. Ao pesquisar sobre a sua empresa, fique impressionado com o compromisso com a inovação e sustentabilidade. Minha experiência anterior como gerente de projetos em uma empresa de tecnologia me proporcionou compreensão profunda dos desafios e oportunidades desse setor. Estou ansiosa para trazer minha experiência em liderança de equipes multifuncionais e a minha paixão pela tecnologia para ajudar a impulsionar o crescimento e o sucesso da sua empresa. Pois bem, esses exemplos ilustram como você pode elaborar um pitch pessoal convincente, destacar conquistas relevantes e adaptar a sua narrativa ao cargo e à empresa durante a entrevista. Ao personalizar a sua abordagem de acordo com as necessidades específicas da posição e da organização, você demonstra seu interesse genuíno e aumenta muito mais as suas chances de impressionar os entrevistadores. Ainda antes da entrevista, é crucial identificar as competências-chave e solicitadas para o cargo em questão. Analise a descrição da vaga e faça uma lista das habilidades e qualidades que são mais valorizadas pela empresa. Isso pode incluir habilidades técnicas específicas, como conhecimentos em determinado software ou linguagem de programação, e habilidades comportamentais, como trabalho em equipe, capacidade de resolução de problemas, enfim. Uma vez identificadas, você vai poder preparar exemplos relevantes das suas próprias experiências que demonstrem essas competências. Vou trazer aqui um exemplo. Se a vaga requer habilidades de liderança, você pode destacar uma situação em que você liderou com sucesso um projeto ou a equipe em sua posição anterior. Se a comunicação é uma competência-chave,
Você pode mencionar uma situação em que você precisou comunicar de forma eficaz informações complexas para diferentes interessados. Durante a entrevista, é importante fornecer exemplos concretos das suas experiências passadas que demonstrem suas habilidades e competências. Ao invés de simplesmente afirmar que você é bom em algo, dê exemplos específicos de situações em que você aplicou essas habilidades com sucesso. Use a técnica STAR: situação, tarefa, ação, resultado, para estruturar suas respostas de forma clara e concisa. Vou trazer mais um exemplo. Em minha última posição como gerente de projetos, fui encarregada de liderar a implementação de um novo sistema de gestão. Identifiquei os requisitos do projeto. Olha a situação. Deleguei tarefas à equipe. Tarefa. Tomei medidas para resolver problemas conforme surgiram. Ação. E, como resultado, o projeto foi concluído dentro do prazo e do orçamento estabelecidos, resultando em uma melhoria significativa da eficiência operacional da empresa. Finalizamos com o resultado. Então, pessoal, para evidenciar habilidades comportamentais durante a entrevista, é importante usar exemplos específicos e relevantes das suas experiências passadas. Além disso, você pode utilizar técnicas como a STAR: situação, tarefa, ação, resultado, para estruturar suas respostas de forma clara e objetiva. Também é útil praticar a expressão das suas habilidades comportamentais por meio de histórias curtas e envolventes que demonstrem o seu comportamento em situações desafiadoras. Vou te trazer um exemplo. Se a entrevista solicitar exemplos de sua capacidade de trabalho em equipe, você pode compartilhar uma história em que colaborou com colegas de trabalho para superar um desafio específico, descrevendo como você contribuiu para o sucesso da equipe e os resultados alcançados. Lembre-se de enfatizar não apenas as suas ações, mas também o impacto positivo que teve no resultado final. Show. Ao responder perguntas sobre seus pontos fracos, é importante ser honesto, mas também demonstrar autoconhecimento e capacidade de autodesenvolvimento. Ao invés de mencionar uma fraqueza óbvia ou irrelevante para a função, identifique uma área de melhoria que você reconhece e esteja trabalhando para melhorar. Além disso, destaque como você está abordando essa fraqueza e o que está fazendo para você superá-la. Vou te trazer um exemplo. Uma área que eu estou constantemente buscando o meu melhor, buscando melhorar, é a minha habilidade de delegar tarefas de forma eficaz. Costumo ser bastante detalhista e gosto de garantir que tudo seja feito corretamente, mas isso pode me fazer me sentir relutante em delegar responsabilidades. No entanto, estou trabalhando para desenvolver a minha confiança na equipe e entender quando é apropriado delegar para garantir uma distribuição, equilibrada, equitativa de trabalho e promover o crescimento da equipe. Pois bem, ao abordar perguntas sobre seus pontos fortes, destaque suas habilidades e qualidades que são relevantes para a função e a empresa. Dê exemplos concretos de situações em que você demonstrou esses pontos fortes e como eles contribuíram para o sucesso. Vou te trazer um exemplo. Uma das minhas maiores forças é a minha habilidade de comunicação eficaz. Em minha posição anterior, fui responsável por liderar reuniões de equipe e apresentar relatórios para clientes. Minha capacidade de transmitir informações de forma clara e concisa não apenas facilitou a compreensão, mas também fortaleceu a colaboração e a eficácia da equipe. Ao responder perguntas sobre conflitos e desafios, é importante demonstrar a sua capacidade de lidar com situações difíceis de forma construtiva
e positiva. Ao invés de se concentrar nos detalhes negativos do conflito, destaque como você conseguiu resolver o problema, trabalhar em equipe e como aprendeu com a experiência. Vou te trazer um exemplo. Em uma situação anterior, enfrentamos um conflito de opiniões dentro da equipe sobre a melhor abordagem para um projeto. Ao invés de evitar o confronto, organizei uma reunião para discutir abertamente as preocupações de cada membro da equipe e encontrar um terreno comum. Trabalhando juntos, conseguimos chegar a um compromisso que atendeu às necessidades de todos e resultou em uma solução bem-sucedida para o projeto. Ao responder perguntas sobre salário e expectativas, é importante ter uma compreensão clara das suas próprias necessidades e expectativas, ao mesmo tempo em que demonstra flexibilidade e abertura para a negociação. Evite fornecer um número específico muito cedo na entrevista. E, ao invés disso, concentre-se em destacar o valor que você pode agregar à empresa e as contribuições que espera fazer. Vou trazer um exemplo. Minha principal prioridade é encontrar uma oportunidade que me permita crescer profissionalmente e contribuir para o sucesso da empresa. Eu estou aberta a discutir a faixa salarial durante as etapas posteriores do processo da entrevista, levando em consideração minhas habilidades e experiência, bem como a estrutura salarial da empresa. Estou confiante que podemos chegar a um acordo que seja benéfico para ambos. Ao se comunicar durante a entrevista, é essencial utilizar uma linguagem clara e concisa para garantir que as suas mensagens sejam compreendidas de forma eficaz pelo entrevistador. Evite usar jargões ou terminologias técnicas excessivamente complexas, a menos que seja absolutamente necessário para a relevância da função. Ao explicar as suas experiências e habilidades, escolha palavras simples e diretas que transmitam suas ideias de maneira eficiente. Vou te dar um exemplo. Durante a minha experiência anterior, eu fui responsável por coordenar projetos de marketing digital para aumentar o engajamento do público-alvo. Isso envolveu. Isso aqui eu acho que está estranho na minha cabeça. Vou voltar aqui. Sim. Qual que é o BO agora? Como que faz para voltar, né? Ao se comunicar durante a entrevista, é essencial utilizar uma linguagem clara e concisa para garantir que as suas mensagens sejam compreendidas de forma eficaz pelo entrevistador. Evite usar jargões ou terminologias técnicas excessivamente complexas, a menos que seja necessário e relevante para essa função. Ao explicar as suas experiências e habilidades, escolha palavras simples e diretas, que transmitam suas ideias de maneira eficiente. Vou trazer aqui um exemplo. Durante minha experiência anterior, eu fui responsável por coordenar projetos de marketing digital para aumentar o engajamento do público-alvo.
Isso envolveu a criação de campanhas em mídia social, desenvolvimento de conteúdo e análise de métricas de desempenho para otimizar resultados. Percebe que ao responder às perguntas do entrevistador, é importante estruturar suas respostas de forma coesa e relevante, fornecendo informações pertinentes que demonstrem suas habilidades e experiências de maneira clara e organizada. Comece com suas respostas, com uma introdução concisa, seguida pelo desenvolvimento de pontos-chave e exemplos concretos que ilustrem as suas capacidades. E aí, então, conclua a sua resposta reiterando o seu ponto principal e vinculando a posição da empresa em questão. Um exemplo. Na minha função anterior, como gerente de projetos, fui encarregado de liderar uma equipe multifuncional para lançar um novo produto no mercado. Para alcançar esse objetivo, desenvolvi um plano estratégico abrangente, atribuí tarefas específicas a cada membro do time e estabeleci metas claras de progresso. Como resultado, direto desses esforços, conseguimos lançar o produto dentro do prazo e do orçamento estabelecidos, alcançando uma recepção positiva dos clientes. Perceba que a entonação e o ritmo de voz, o ritmo da fala, desempenham um papel crucial na eficácia da comunicação verbal durante a entrevista. Pratique variar a sua entonação para enfatizar pontos importantes, transmitir entusiasmo e manter o interesse do entrevistador. Além disso, mantenha um ritmo de fala moderado e evite falar muito rápido ou muito devagar, pois isso pode dificultar a compreensão e assimilação das informações. Um exemplo. Durante minha experiência anterior, tive a oportunidade de liderar uma equipe diversificada e um ambiente dinâmico e desafiador. Ao longo desse processo, aprendi a importância da comunicação eficaz, colaboração e solução de problemas em equipe. Estou entusiasmado com a possibilidade de aplicar essas habilidades na posição que estamos discutindo hoje e contribuir para o sucesso da empresa. Perceba que nessa mesma fala eu tive uma entonação mais acelerada, uma entonação equilibrada, né? E uma entonação mais lenta. Pega esse exemplo. Qual é a sua entonação equilibrada? Qual é a sua entonação, o seu ritmo de fala que venha transmitir a informação de forma clara, assertiva e agradável? Até a próxima. Durante uma entrevista, é comum que os entrevistadores façam perguntas inesperadas para avaliar sua capacidade de pensar rapidamente, de adaptar-se a novas situações e como manter a calma sob pressão. Ao se deparar com uma pergunta inesperada, não precisa entrar em pânico. Respire fundo, tome um momento para reunir seus pensamentos e responda de maneira honesta e assertiva, mesmo que não tenha uma resposta perfeita pronta. Tente relacionar a pergunta ao contexto da posição, ao contexto da posição ou da empresa e forneça uma resposta que demonstre a sua capacidade de lidar com desafios de forma eficaz. Um exemplo. Essa é uma pergunta interessante. Embora eu não tenha uma resposta pronta, eu posso compartilhar uma situação semelhante em que precisei pensar rapidamente e tomar uma decisão sob pressão. Na minha função anterior, enfrentamos um problema inesperado durante o lançamento de um projeto importante. Em vez de entrar em pânico, eu reuni a equipe, analisamos as opções disponíveis e tomamos uma decisão colaborativa que nos permitiu resolver o problema e concluir o projeto com sucesso. Perguntas sobre demissões ou desafios profissionais podem ser delicadas de responder, mas é importante abordá-las de maneira honesta e positiva.
Se você enfrentou uma demissão ou um desafio de carreira, seja transparente sobre as circunstâncias, mas concentre-se nas lições aprendidas e nas ações que você tomou para superar a situação. Destaque como essas experiências te tornaram mais resiliente, adaptável e motivado a ter sucesso em futuras oportunidades. Vou te trazer um exemplo. Durante um período específico da minha carreira, enfrentei uma demissão devido a reestruturações da empresa. Embora inicialmente tenha sido um grande desafio, aproveitei essa oportunidade para refletir sobre as minhas habilidades, as metas e valores profissionais. Investi no meu desenvolvimento pessoal e desenvolvimento pessoal e profissional, adquirindo novas habilidades e expandindo minha rede de contatos. Essa experiência me fortaleceu e me motivou a buscar novas oportunidades, mais alinhadas com os meus objetivos de carreira. Manter a calma e a compostura diante de perguntas difíceis é essencial para transmitir confiança e profissionalismo durante a entrevista. Pratique técnicas de respiração profunda e visualização para reduzir o estresse e a ansiedade. Lembre-se de que é normal se sentir nervoso, nervosa durante uma entrevista, mas você tem controle sobre como reage a esses sentimentos. Concentre-se em ouvir atentamente as perguntas do entrevistador, pense antes de responder e responda de maneira clara e objetiva. Outro exemplo. Ao longo da minha carreira, aprendi a importância de manter a calma e a compostura em situações desafiadoras. Durante uma entrevista, é... Eita. Vai cobrar alguma coisa? Durante uma entrevista, procure manter o foco em ouvir atentamente as perguntas do entrevistador e em responder de maneira clara e honesta. Se você se depara com uma pergunta difícil, faça uma pausa breve para reunir os seus pensamentos, né, reorganizar os pensamentos, depois responda de maneira assertiva, destacando as suas habilidades e experiências relevantes para a posição em questão. Ao final da entrevista, é comum os entrevistadores perguntarem se você tem alguma dúvida sobre a posição ou sobre a empresa. E essa é uma oportunidade importante para demonstrar seu interesse genuíno na oportunidade e de obter informações adicionais que o ajudarão a avaliar se a empresa e o cargo são adequados para você. Prepare algumas perguntas relevantes com antecedência para mostrar que você fez sua pesquisa e está engajado na conversa. Exemplos aqui de algumas perguntas que você pode fazer. Qual é a cultura da empresa e como ela se reflete no dia a dia dos funcionários? Quais são os principais desafios que a equipe enfrenta
Nossa, isso eu não vou fazer. Não, 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 eu não fiz a lição de casa, esquece. Tá errado isso. E já estamos caminhando para o final do curso. Vamos lá. Ao final de uma entrevista, é comum que os entrevistadores perguntem se você tem alguma dúvida sobre a posição ou sobre a empresa. E essa é uma oportunidade para você demonstrar o seu interesse genuíno na oportunidade e obter informações adicionais que te ajudarão a avaliar se a empresa ou o cargo são adequados realmente para você. Prepare algumas perguntas relevantes com antecedência para mostrar que você fez sua pesquisa, que está engajado nessa conversa. Vou trazer aqui alguns exemplos de perguntas a fazer. Quais os principais desafios que a equipe enfrenta atualmente e como essa posição pode contribuir para superá-los? Pergunta 2. Em relação a esta vaga e o meu perfil, quais pontos você acredita que eu devo melhorar para aumentar as minhas chances de ser contratado? Após a entrevista, é importante expressar gratidão pelo tempo e consideração do entrevistador e reiterar, né, o seu interesse na vaga. Envia um e-mail de agradecimento num prazo aí no máximo de 24 horas após a entrevista, destacando os aspectos positivos da conversa e reforçando o seu entusiasmo em contribuir para a organização. Mantenha sempre um tom profissional e seja específico ao mencionar os elementos da entrevista que o deixar ainda mais interessado na oportunidade em questão. Eu vou deixar aqui, tá? Neste módulo anexo, alguns modelos de texto para e-mails de agradecimento e acompanhamento para que você desenvolva e personalize o seu corpo de e-mail. Após enviar o e-mail de agradecimento, mantenha-se proativo no acompanhamento do processo de seleção. Se por acaso você não receber uma resposta dentro do prazo esperado, aguarde mais alguns dias, no máximo 15 dias, e envie um breve e-mail de acompanhamento para reiterar o seu interesse na vaga e perguntar sobre o status do processo seletivo. Sempre mantenha um tom profissional, cordial e respeite o tempo do entrevistador, demonstrando a sua compreensão caso o processo seletivo leve mais tempo do que o esperado. Neste último capítulo é crucial, né, porque é uma volta tão grande para fazer uma coisa simples. É crucial identificar o momento apropriado para solicitar feedback ao recrutador. Geralmente, o melhor momento é após receber uma resposta sobre o resultado final do processo de seleção, seja ele positivo ou negativo. Evite solicitar feedback imediatamente após a entrevista, pois os recrutadores podem precisar de tempo para avaliar todos os candidatos. Demonstre interesse genuíno em melhorar suas habilidades profissionais ao solicitar um feedback. Vou trazer aqui um exemplo, né, de um momento adequado. Após receber uma resposta final sobre o processo de seleção, seja uma oferta de emprego ou uma notificação de que você não foi selecionado, ao redigir um e-mail para solicitar feedback ao recrutador, seja claro, conciso e profissional. Comece expressando sua gratidão pela oportunidade de participar do processo seletivo
reiterando seu interesse na empresa. Em seguida, solicite educadamente feedback sobre o seu desempenho durante o processo seletivo e ofereça-se para fornecer informações adicionais se necessário. Mantenha o tom de e-mail respeitoso e aberto à crítica construtiva. Ao receber feedback do recrutador, seja receptivo e agradeça pela oportunidade de receber orientações para o seu desenvolvimento profissional. Se o feedback for positivo, reconheça os pontos fortes destacados e continue a fortalecê-los em seu futuro trabalho. Se o feedback for construtivo ou apontar áreas de melhoria, respire fundo, demonstre interesse em entender melhor e tome medidas para implementar as sugestões recebidas. Mantenha uma atitude sempre profissional e aberta ao crescimento contínuo. Vou trazer aqui um exemplo de uma resposta a um feedback positivo do recrutador. Senhor recrutador, agradeço sinceramente pelo feedback positivo que recebi sobre meu desempenho durante o processo seletivo. Fico feliz em saber que minhas habilidades e experiências foram bem recebidas e estou com uma boa perspectiva para contribuir significativamente para a equipe da empresa XPTO. Agradeço novamente pela oportunidade e estou totalmente comprometida em alcançar os objetivos da organização. Atenciosamente, Tânia Reis. Agora eu vou trazer um exemplo de uma resposta a um feedback construtivo. Prezado senhor José Recrutador, agradeço imensamente pelo feedback construtivo que recebi durante o processo seletivo. Valorizo muito suas orientações e estou comprometida em trabalhar nas áreas destacadas para melhorar meu desempenho profissional. Eu estou determinada a crescer e desenvolver minhas habilidades para contribuir de forma eficaz para a empresa XPTO. Novamente, agradeço a oportunidade e o feedback útil. Atenciosamente, Tânia Reis. Sabe uma coisa que faltou aqui? Aquele último capítulo da menininha bonitinha lá, em que ela pede uma devolutiva. Oi, não atualizou? Não salvou. Acontece. Estava aqui o tempo todo, só que estava lá embaixo. Que bom. Salvou.
Parabéns por concluir este curso Dominando Entrevistas. Espero que as estratégias, dicas e exemplos fornecidos aqui tenham sido valiosos para aprimorar suas habilidades de entrevista e aumentar a sua confiança. Agora é hora de colocar em prática tudo o que aprendeu e se destacar em suas próximas entrevistas. Seja confiante, autêntico e preparado, e o sucesso certamente virá ao seu encontro. Não se esqueça que, além deste curso, ofereço um serviço exclusivo de treinamento de entrevistas. Parabéns por concluir este curso Dominando Entrevistas. Espero que as estratégias, dicas e exemplos fornecidos aqui tenham sido valiosos para aprimorar as suas habilidades de entrevista e aumentar a sua confiança. Agora é hora de colocar tudo em prática, o que aprendeu aqui e se destacar nas suas próximas entrevistas. Seja confiante, autêntico e preparado, e o sucesso certamente virá ao seu encontro. Além deste curso, eu ofereço um serviço exclusivo de treinamento de entrevistas personalizado. Se você deseja se preparar para um processo seletivo específico ou aprimorar ainda mais na prática as suas habilidades de entrevistas, eu estou aqui para te ajudar. Com uma entrevista simulada e um feedback assertivo, você estará ainda melhor preparado para enfrentar qualquer desafio que encontrar no mercado de trabalho. E para saber mais sobre esse meu serviço de treinamento personalizado de entrevistas, entre em contato comigo hoje mesmo e dê o seu próximo passo em direção à sua carreira dos sonhos. Boa sorte e continue buscando sucesso. Entre em contato agora pelo WhatsApp para agendar o seu treinamento personalizado. Vamos ver o que meu amiguinho fez aqui, né? Um parzão. Após concluir uma entrevista, é crucial solicitar feedback ao recrutador. Este passo não apenas oferece insights valiosos sobre o seu desempenho, mas também demonstra o seu compromisso e interesse genuíno na oportunidade. Antes de solicitar feedback, é fundamental estar bem preparado. Anote informações importantes durante a entrevista, como o nome do recrutador, o método de contato preferido e os prazos estimados para feedback desse processo. Ao finalizar a entrevista, aproveite para perguntar sobre os próximos passos do processo seletivo. Confirme o método de contato preferido do recrutador e estabeleça expectativas sobre o feedback. Utilize o mesmo canal de comunicação que o recrutador preferiu durante o processo, o e-mail, o WhatsApp. Se ele optou por e-mail, WhatsApp ou outra plataforma, siga essa mesma via. Respeitar a preferência de comunicação demonstra profissionalismo e cortesia. Aguarde cerca de uns 15 dias após a entrevista, antes de solicitar essa devolutiva. Este intervalo permite que o recrutador avalie todos os candidatos e forneça uma resposta adequada. E ao redigir o e-mail ou a mensagem, inicie agradecendo ao recrutador pela oportunidade concedida. Demonstre o seu apreço pela empresa e destaque a sua impressão positiva em relação à organização no processo seletivo. Em seguida, expresse seu interesse contínuo na posição e pergunte sobre o andamento do processo. Seja claro ao se colocar à disposição para mais esclarecimentos e agradeça novamente pela consideração. Ao seguir essas orientações, você estará demonstrando não apenas seu interesse na posição, mas também a sua capacidade de comunicação eficaz e profissionalismo. Dica.
Essa é a especialidade da Eliana. Você não conhece a especialidade dela? Eu vou tentar continuar falando com ela. Certo. Se eu te pensar nas coisas que ela vem fazer pra cair. Qualquer novidade eu te aviso, Venâncio. Mas não tô na minha fé. Cara, no tom das coisas que ela te disse. Você acha que ela é capaz de fazer uma loucura? Blá, 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 blá. Eu ia me preparando para o pior. Bom dia, Elias. Quem chegou aí, Débora? Boa moça, patrão. A forma como você se apresenta e cuida da sua aparência pode influenciar significativamente. A forma como você se apresenta e cuida da sua aparência pode influenciar significativamente a percepção que o entrevistador terá de você. Aqui, vou trazer algumas estratégias, algumas dicas essenciais para garantir uma vestimenta e aparência, uma apresentação adequadas a essa circunstância. Antes da entrevista, pesquise sobre a cultura da organização, sobre a cultura dessa empresa e o seu ambiente de trabalho. Isso vai te ajudar a determinar o dress code apropriado. Por exemplo, se a empresa é mais formal, opte por roupas mais tradicionais e elegantes. Se for mais casual, vista-se de forma descontraída, mas ainda assim sempre muito profissional. Independentemente do estilo escolhido, certifique-se que suas roupas estejam limpas, bem passadas, em bom estado. Evite peças rasgadas, manchadas ou desgastadas. E se você optar por usar acessórios como joias ou relógios, mantenha-os de forma discreta, né? Mantenha acessórios discretos e evite exageros, para assim você não distrair o entrevistador. E evite perfumes ou colônias muito fortes. Escolha roupas nas quais você se sinta confortável e confiante. Isso vai te ajudar a transmitir segurança durante a entrevista. Além da vestimenta, a sua linguagem corporal e a maneira como você o cumprimenta o entrevistador também são aspectos cruciais para causar uma primeira boa impressão. Aqui vão algumas estratégias para garantir uma postura e um comportamento assim bem alinhados. Ao cumprimentar o entrevistador, ofereça um aperto de mão firme, mas não excessivamente forte. Isso demonstra confiança e respeito. Mantenha uma postura ereta e aberta, evitando cruzar os braços ou as pernas, o que pode transmitir uma imagem de defesa, de defensividade. E faça contato visual durante toda a entrevista, para demonstrar interesse e sinceridade. Evite olhar para baixo, olhar para os lados, desviar o olhar com muita frequência, tá certo? Sorria, sorria de forma natural e genuína ao cumprimentar o entrevistador durante a entrevista. Isso ajuda a criar uma atmosfera mais amigável e positiva durante a entrevista. Vamos falar de rapport. O rapport refere-se à conexão e harmonia que você estabelece com o entrevistador, o que pode facilitar a comunicação e criar um ambiente muito mais propício para uma entrevista bem-sucedida. Aqui, vou deixar algumas estratégias para construir um rapport eficaz. Demonstre interesse genuíno pelo que o entrevistador está dizendo, ouvindo atentamente as perguntas e respondendo de maneira relevante e concisa. Procure se colocar no lugar do entrevistador, ele quer fechar a vaga, né? E coloque-se no lugar dele e entenda as necessidades e expectativas
desse profissional em relação ao candidato ideal para a vaga. E, se possível, encontre pontos em comum com o entrevistador, como interesses, experiências ou valores compartilhados, e destaque esses aspectos de forma positiva, dá à luz tudo isso. Observe o estilo de comunicação desse profissional, adapte o seu próprio estilo para criar uma sintonia mais harmoniosa. Por exemplo, se o entrevistador é mais formal, evite linguagem muito coloquial ou informal. E seja sempre cortês e cordial em todas as interações com o entrevistador, desde o cumprimento inicial até o encerramento dessa entrevista. Enfim, ao seguir essas estratégias para causar uma boa impressão, né, você estará dando um passo importante para o sucesso da entrevista e para a construção de uma relação positiva com o entrevistador e com a empresa. Até a próxima! Contar a sua história profissional de forma impactante é fundamental para destacar suas habilidades, experiências e conquistas de maneira convincente durante a entrevista. Aqui estão algumas estratégias para elaborar uma narrativa cativante. Pitch pessoal é uma breve apresentação sobre quem você é, suas habilidades e o que você pode oferecer à empresa. Aqui estão algumas dicas para elaborar um pitch convincente. Comece o seu pitch com uma introdução curta e impactante sobre quem você é e a sua área de atuação. Identifique as suas principais habilidades e experiências relevantes para o cargo e destaque-as de forma sucinta, enfatizando como elas podem agregar valor à empresa. Mostre a sua paixão pela área de atuação e a sua motivação para contribuir com o sucesso da empresa. Por fim, encerre seu pitch com um chamado à ação. Como demonstrar interesse em conhecer mais sobre a empresa ou para discutir oportunidades de colaboração. E durante a entrevista é importante destacar suas conquistas e experiências de forma clara e impactante. Aqui vou deixar mais algumas estratégias para você fazer isso. Ao descrever as suas conquistas e experiências, forneça exemplos concretos e resultados tangíveis para demonstrar o seu impacto e contribuição, números, percentuais. Se possível, quantifique seus resultados utilizando números, percentagens e métricas relevantes para mostrar o alcance e a eficácia das suas ações. Destaque o seu crescimento profissional ao longo do tempo, incluindo promoções, certificações ou projetos significativos que você tenha liderado ou participado. E seja honesto, honesta e transparente ao compartilhar as suas experiências, incluindo desafios enfrentados e lições aprendidas ao longo do caminho. Cada entrevista é única e é importante adaptar a sua narrativa às necessidades específicas do cargo e da empresa. E aqui eu vou trazer mais algumas estratégias para você fazer isso. Antes da entrevista, pesquise sobre a empresa, sobre a cultura, valores e o cargo em questão. Isso vai te ajudar a adaptar a sua narrativa de acordo com as expectativas e requisitos específicos da empresa.
Selecione e destaque experiências passadas que sejam diretamente relevantes para as responsabilidades e habilidades necessárias para o cargo em questão. E mostre seu interesse genuíno pela empresa e pelo cargo, destacando como as suas habilidades e as suas experiências se alinham com a missão e visão da empresa. Ao elaborar sua história profissional de forma impactante, você estará preparada para transmitir a sua experiência, habilidades e motivação de maneira convincente durante a entrevista, aumentando suas chances de sucesso na busca por oportunidades profissionais. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para cada um desses tópicos. Elaboração de um pitch pessoal convincente. Exemplo. Olá, meu nome é João Silva, sou um profissional de marketing digital com mais de 5 anos de experiência em estratégias de mídia social e marketing de conteúdo. Ao longo da minha carreira, tive a oportunidade de liderar campanhas bem-sucedidas que aumentaram o engajamento dos clientes em até 50% e geraram um aumento de 30% nas vendas online. Estou muito animado para trazer minha paixão pela inovação e a minha habilidade em conectar marcas com seus públicos-alvo, para sua equipe e para sua empresa. Um outro exemplo, destacando conquistas e experiências. Durante a minha última posição como gerente de vendas na ABC Company, desenvolvi e implementei uma estratégia de vendas que resultou em um aumento de 40% nas vendas trimestrais. E isso foi alcançado por meio da identificação de novas oportunidades de mercado, treinamento da equipe de vendas e estabelecimento de parcerias estratégicas com clientes-chave. Essa experiência me ensinou a importância do trabalho em equipe, da análise de dados e da adaptação rápida às mudanças do mercado. Um outro exemplo, adaptando a sua narrativa ao cargo da empresa. Ao pesquisar sobre a sua empresa, fiquei impressionado com o compromisso com a inovação e sustentabilidade. Minha experiência anterior como gerente de projetos em uma empresa de tecnologia me proporcionou compreensão profunda dos desafios e oportunidades desse setor. Estou ansiosa para trazer minha experiência em liderança de equipes multifuncionais e a minha paixão pela tecnologia para ajudar a impulsionar o crescimento e o sucesso da sua empresa. Pois bem, esses exemplos ilustram como você pode elaborar um pitch pessoal convincente, destacar conquistas relevantes e adaptar a sua narrativa ao cargo e à empresa durante a entrevista. Ao personalizar a sua abordagem de acordo com as necessidades específicas da posição e da organização, você demonstra seu interesse genuíno e aumenta muito mais as suas chances de impressionar os entrevistadores. Ainda antes da entrevista, é crucial identificar as competências-chave e solicitadas para o cargo em questão. Analise a descrição da vaga e faça uma lista das habilidades e qualidades que são mais valorizadas pela empresa. Isso pode incluir habilidades técnicas específicas, como conhecimentos em determinado software ou linguagem de programação, e habilidades comportamentais, como trabalho em equipe, capacidade de resolução de problemas, enfim. Uma vez identificadas, você vai poder preparar exemplos relevantes das suas próprias experiências que demonstrem essas competências. Vou trazer aqui um exemplo. Se a vaga requer habilidades de liderança, você pode destacar uma situação em que você liderou com sucesso um projeto ou a equipe em sua posição anterior. Se a comunicação é uma competência-chave, você pode mencionar uma situação em que você precisou comunicar de forma eficaz informações complexas para diferentes interessados. Durante a entrevista, é importante fornecer exemplos concretos das suas experiências passadas que demonstrem suas habilidades
e competências. Ao invés de simplesmente afirmar que você é bom em algo, dê exemplos específicos de situações em que você aplicou essas habilidades com sucesso. Use a técnica STAR, situação, tarefa, ação, resultado, para estruturar suas respostas de forma clara e concisa. Vou trazer mais um exemplo. Em minha última posição como gerente de projetos, fui encarregada de liderar a implementação de um novo sistema de gestão. Identifiquei os requisitos do projeto. Olha a situação. Deleguei tarefas à equipe. Tarefa. Tomei medidas para resolver problemas conforme surgiram. Ação. E como resultado, o projeto foi concluído dentro do prazo e do orçamento estabelecidos, resultando em uma melhoria significativa da eficiência operacional da empresa. Finalizamos com o resultado. Então, pessoal, para evidenciar habilidades comportamentais durante a entrevista, é importante usar exemplos específicos e relevantes das suas experiências passadas. Além disso, você pode utilizar técnicas como a STAR, situação, tarefa, ação, resultado, para estruturar suas respostas de forma clara e objetiva. Também é útil praticar a expressão das suas habilidades comportamentais por meio de histórias curtas e envolventes que demonstrem o seu comportamento em situações desafiadoras. Vou te trazer um exemplo. Se a entrevista solicitar exemplos de sua capacidade de trabalho em equipe, você pode compartilhar uma história em que colaborou com colegas de trabalho para superar um desafio específico, descrevendo como você contribuiu para o sucesso da equipe e os resultados alcançados. Lembre-se de enfatizar não apenas as suas ações, mas também o impacto positivo que teve no resultado final. Show. Ao responder perguntas sobre seus pontos fracos, é importante ser honesto, mas também demonstrar autoconhecimento e capacidade de autodesenvolvimento. Ao invés de mencionar uma fraqueza óbvia ou irrelevante para a função, identifique uma área de melhoria que você reconhece e esteja trabalhando para melhorar. Além disso, destaque como você está abordando essa fraqueza e o que está fazendo para você superá-la. Vou te trazer um exemplo. Uma área que eu estou constantemente buscando o meu melhor, buscando melhorar, é a minha habilidade de delegar tarefas de forma eficaz. Costumo ser bastante detalhista e gosto de garantir que tudo seja feito corretamente, mas isso pode me fazer me sentir relutante em delegar responsabilidades. No entanto, estou trabalhando para desenvolver a minha confiança na equipe e entender quando é apropriado delegar para garantir uma distribuição equilibrada, equitativa de trabalho e promover o crescimento da equipe. Pois bem, ao abordar perguntas sobre seus pontos fortes, destaque suas habilidades e qualidades que são relevantes para a função e a empresa. Dê exemplos concretos de situações em que você demonstrou esses pontos fortes e como eles contribuíram para o sucesso. Vou te trazer um exemplo. Uma das minhas maiores forças é a minha habilidade de comunicação eficaz. Em minha posição anterior, fui responsável por liderar reuniões de equipe e apresentar relatórios para clientes. Minha capacidade de transmitir informações de forma clara e concisa não apenas facilitou a compreensão, mas também fortaleceu a colaboração e a eficácia da equipe. Ao responder perguntas sobre conflitos e desafios, é importante demonstrar a sua capacidade de lidar com situações difíceis de forma construtiva e positiva. Ao invés de se concentrar nos detalhes negativos do conflito, destaque como você conseguiu resolver o problema, trabalhar em equipe e como aprendeu com a experiência. Vou te trazer um exemplo. Em uma situação anterior,
enfrentamos um conflito de opiniões dentro da equipe sobre a melhor abordagem para um projeto. Ao invés de evitar o confronto, organizei uma reunião para discutir abertamente as preocupações de cada membro da equipe e encontrar um terreno comum. Trabalhando juntos, conseguimos chegar a um compromisso que atendeu às necessidades de todos e resultou em uma solução bem-sucedida para o projeto. Ao responder perguntas sobre salário e expectativas, é importante ter uma compreensão clara das suas próprias necessidades e expectativas, ao mesmo tempo em que demonstra flexibilidade e abertura para a negociação. Evite fornecer um número específico muito cedo na entrevista. E, ao invés disso, concentre-se em destacar o valor que você pode agregar à empresa e as contribuições que espera fazer. Vou trazer um exemplo. Minha principal prioridade é encontrar uma oportunidade que me permita crescer profissionalmente e contribuir para o sucesso da empresa. Eu estou aberta a discutir a faixa salarial durante as etapas posteriores do processo da entrevista, levando em consideração minhas habilidades e experiência, bem como a estrutura salarial da empresa. Estou confiante que podemos chegar a um acordo que seja benéfico para ambos. Ao se comunicar durante a entrevista, é essencial utilizar uma linguagem clara e concisa para garantir que as suas mensagens sejam compreendidas de forma eficaz pelo entrevistador. Evite usar jargões ou terminologias técnicas excessivamente complexas, a menos que seja absolutamente necessário para a relevância da função. Ao explicar as suas experiências e habilidades, escolha palavras simples e diretas que transmitam suas ideias de maneira eficiente. Vou te dar um exemplo. Durante a minha experiência anterior, eu fui responsável por coordenar projetos de marketing digital para aumentar o engajamento do público-alvo. Isso envolveu. Isso aqui eu acho que está estranho na minha cabeça. Vou voltar aqui. Sim. Falta bem agora. Como faz para voltar, né? Ao se comunicar durante a entrevista, é essencial utilizar uma linguagem clara e concisa para garantir que as suas mensagens sejam compreendidas de forma eficaz pelo entrevistador. Evite usar jargões ou terminologias técnicas excessivamente complexas, a menos que seja necessário e relevante para essa função. Ao explicar as suas experiências e habilidades, escolha palavras simples e diretas, que transmitam suas ideias de maneira eficiente. Vou trazer aqui um exemplo. Durante minha experiência anterior, eu fui responsável por coordenar projetos de marketing digital para aumentar o engajamento do público-alvo. Isso envolveu a criação de campanhas em mídia social, desenvolvimento de conteúdo e análise de métricas de desempenho para otimizar resultados.
Percebe que ao responder as perguntas do entrevistador, é importante estruturar suas respostas de forma coesa e relevante, fornecendo informações pertinentes que demonstrem suas habilidades e experiências de maneira clara e organizada. Comece com suas respostas, com uma introdução concisa, seguida pelo desenvolvimento de pontos-chave e exemplos concretos que ilustrem as suas capacidades. E aí, então, conclua a sua resposta reiterando o seu ponto principal e vinculando a posição da empresa em questão. Um exemplo. Na minha função anterior, como gerente de projetos, fui encarregado de liderar uma equipe multifuncional para lançar um novo produto no mercado. Para alcançar esse objetivo, desenvolvi um plano estratégico abrangente, atribuí tarefas específicas a cada membro do time e estabeleci metas claras de progresso. Como resultado, direto desses esforços, conseguimos lançar o produto dentro do prazo e do orçamento estabelecidos, alcançando uma recepção positiva dos clientes. Perceba que a entonação e o ritmo de voz, o ritmo da fala, desempenham um papel crucial na eficácia da comunicação verbal durante a entrevista. Pratique variar a sua entonação para enfatizar pontos importantes, transmitir entusiasmo e manter o interesse do entrevistador. Além disso, mantenha um ritmo de fala moderado e evite falar muito rápido ou muito devagar, pois isso pode dificultar a compreensão e assimilação das informações. Um exemplo. Durante minha experiência anterior, tive a oportunidade de liderar uma equipe diversificada e um ambiente dinâmico e desafiador. Ao longo desse processo, aprendi a importância da comunicação eficaz, colaboração e solução de problemas em equipe. Estou entusiasmado com a possibilidade de aplicar essas habilidades na posição que estamos discutindo hoje e contribuir para o sucesso da empresa. Perceba que nessa mesma fala eu tive uma entonação mais acelerada, uma entonação equilibrada, né? E uma entonação mais lenta. Pega esse exemplo. Qual é a sua entonação equilibrada? Qual é a sua entonação, o seu ritmo de fala que venha transmitir a informação de forma clara, assertiva e agradável? Até a próxima. Durante uma entrevista, é comum que os entrevistadores façam perguntas inesperadas para avaliar sua capacidade de pensar rapidamente, de adaptar-se a novas situações e como manter a calma sob pressão. Ao se deparar com uma pergunta inesperada, não precisa entrar em pânico. Respire fundo, tome um momento para reunir seus pensamentos e responda de maneira honesta e assertiva, mesmo que não tenha uma resposta perfeita pronta. Tente relacionar a pergunta ao contexto da posição, ou da empresa e forneça uma resposta que demonstre a sua capacidade de lidar com desafios de forma eficaz. Um exemplo. Essa é uma pergunta interessante. Embora eu não tenha uma resposta pronta, eu posso compartilhar uma situação semelhante em que precisei pensar rapidamente e tomar uma decisão sob pressão. Na minha função anterior, enfrentamos um problema inesperado durante o lançamento de um projeto importante. Em vez de entrar em pânico, eu reuni a equipe, analisamos as opções disponíveis e tomamos uma decisão colaborativa que nos permitiu resolver o problema e concluir o projeto com sucesso. Perguntas sobre demissões ou desafios profissionais podem ser delicadas de responder, mas é importante abordá-las de maneira honesta e positiva. Se você enfrentou uma demissão ou um desafio de carreira, seja transparente sobre as circunstâncias, mas concentre-se nas lições aprendidas.
e nas ações que você tomou para superar a situação. Destaque como essas experiências te tornaram mais resiliente, adaptável e motivado a ter sucesso em futuras oportunidades. Vou te trazer um exemplo. Durante um período específico da minha carreira, enfrentei uma demissão devido a reestruturações da empresa. Embora inicialmente tenha sido um grande desafio, aproveitei essa oportunidade para refletir sobre as minhas habilidades, as metas e valores profissionais. Investi no meu desenvolvimento pessoal e profissional, adquirindo novas habilidades e expandindo minha rede de contatos. Essa experiência me fortaleceu e me motivou a buscar novas oportunidades mais alinhadas com os meus objetivos de carreira. Manter a calma e a compostura diante de perguntas difíceis é essencial para transmitir confiança e profissionalismo durante a entrevista. Pratique técnicas de respiração profunda e visualização para reduzir o estresse e a ansiedade. Lembre-se de que é normal se sentir nervoso, nervosa durante uma entrevista, mas você tem controle sobre como reage a esses sentimentos. Concentre-se em ouvir atentamente as perguntas do entrevistador, pense antes de responder e responda de maneira clara e objetiva. Outro exemplo. Ao longo da minha carreira, aprendi a importância de manter a calma e a compostura em situações desafiadoras. Durante uma entrevista, eita. Vai cobrar alguma coisa? Durante uma entrevista, procure manter o foco em ouvir atentamente as perguntas do entrevistador e em responder de maneira clara e honesta. Se você se depara com uma pergunta difícil, faça uma pausa breve para reunir os seus pensamentos, né, reorganizar os pensamentos, depois responda de maneira assertiva, destacando as suas habilidades e experiências relevantes para a posição em questão. Ao final da entrevista, é comum os entrevistadores perguntarem se você tem alguma dúvida sobre a posição ou sobre a empresa. E essa é uma oportunidade importante para demonstrar seu interesse genuíno na oportunidade e de obter informações adicionais que o ajudarão a avaliar se a empresa e o cargo são adequados para você. Prepare algumas perguntas relevantes com antecedência para mostrar que você fez sua pesquisa e está engajado na conversa. Exemplos aqui de algumas perguntas que você pode fazer. Qual é a cultura da empresa e como ela se reflete no dia a dia dos funcionários? Quais são os principais desafios que a equipe enfrenta? Nossa, isso eu não vou fazer. Não, 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 eu não fiz a lição de casa, esquece. Tá errado isso.
E já estamos caminhando para o final do curso. Vamos lá. Ao final de uma entrevista, é comum que os entrevistadores perguntem se você tem alguma dúvida sobre a posição ou sobre a empresa. E essa é uma oportunidade para você demonstrar o seu interesse genuíno na oportunidade e obter informações adicionais que te ajudarão a avaliar se a empresa ou o cargo são adequados realmente para você. Prepare algumas perguntas relevantes com antecedência para mostrar que você fez sua pesquisa, que está engajado nessa conversa. Vou trazer aqui alguns exemplos de perguntas a fazer. Quais os principais desafios que a equipe enfrenta atualmente e como essa posição pode contribuir para superá-los? Pergunta 2. Em relação a esta vaga e o meu perfil, quais pontos você acredita que eu devo melhorar para aumentar as minhas chances de ser contratado? Após a entrevista, é importante expressar gratidão pelo tempo e consideração do entrevistador e reiterar, né, o seu interesse na vaga. Envia um e-mail de agradecimento num prazo aí no máximo de 24 horas após a entrevista, destacando os aspectos positivos da conversa e reforçando o seu entusiasmo em contribuir para a organização. Mantenha sempre um tom profissional e seja específico ao mencionar os elementos da entrevista que o deixar ainda mais interessado na oportunidade em questão. Eu vou deixar aqui, tá? Neste módulo anexo, alguns modelos de texto para e-mails de agradecimento e acompanhamento para que você desenvolva e personalize o seu corpo de e-mail. Após enviar o e-mail de agradecimento, mantenha-se proativo no acompanhamento do processo de seleção. Se por acaso você não receber uma resposta dentro do prazo esperado, aguarde mais alguns dias, no máximo 15 dias, e envie um breve e-mail de acompanhamento para reiterar o seu interesse na vaga e perguntar sobre o status do processo seletivo. Sempre mantenha um tom profissional, cordial e respeite o tempo do entrevistador, demonstrando a sua compreensão caso o processo seletivo leve mais tempo do que o esperado. Neste último capítulo é crucial, né, porque é uma volta tão grande para fazer uma coisa simples. É crucial identificar o momento apropriado para solicitar feedback ao recrutador. Geralmente, o melhor momento é após receber uma resposta sobre o resultado final do processo de seleção, seja ele positivo ou negativo. Evite solicitar feedback imediatamente após a entrevista, pois os recrutadores podem precisar de tempo para avaliar todos os candidatos. Demonstre interesse genuíno em melhorar suas habilidades profissionais ao solicitar um feedback. Vou trazer aqui um exemplo, né, de um momento adequado. Após receber uma resposta final sobre o processo de seleção, seja uma oferta de emprego ou uma notificação de que você não foi selecionado, ao redigir um e-mail para solicitar feedback ao recrutador, seja claro, conciso e profissional. Comece expressando sua gratidão pela oportunidade de participar do processo seletivo, reiterando seu interesse na empresa. Em seguida, solicite educadamente feedback sobre o seu desempenho durante o processo seletivo e ofereça-se para fornecer informações adicionais se necessário. Mantenha o tom de e-mail respeitoso e aberto à crítica construtiva. Ao receber feedback do recrutador, seja receptivo e agradeça pela oportunidade de receber orientações para o seu desenvolvimento profissional.
Se o feedback for positivo, reconheça os pontos fortes destacados e continue a fortalecê-los em seu futuro trabalho. Se o feedback for construtivo ou apontar áreas de melhoria, respire fundo, demonstre interesse em entender melhor e tome medidas para implementar as sugestões recebidas. Mantenha uma atitude sempre profissional e aberta ao crescimento contínuo. Vou trazer aqui um exemplo de uma resposta a um feedback positivo do recrutador. Senhor recrutador, agradeço sinceramente pelo feedback positivo que recebi sobre meu desempenho durante o processo seletivo. Fico feliz em saber que minhas habilidades e experiências foram bem recebidas e estou com uma boa perspectiva para contribuir significativamente para a equipe da empresa XPTO. Agradeço novamente pela oportunidade e estou totalmente comprometida em alcançar os objetivos da organização. Atenciosamente, Tânia Reis. Agora eu vou trazer um exemplo de uma resposta a um feedback construtivo. Prezado senhor José recrutador, agradeço imensamente pelo feedback construtivo que recebi durante o processo seletivo. Valorizo muito suas orientações e estou comprometida em trabalhar nas áreas destacadas para melhorar meu desempenho profissional. Eu estou determinada a crescer e desenvolver minhas habilidades para contribuir de forma eficaz para a empresa XPTO. Novamente, agradeço a oportunidade e o feedback útil. Atenciosamente, Tânia Reis. Sabe uma coisa que faltou aqui? Aquele último capítulo da menininha bonitinha lá, em que ela pede uma devolutiva. Oi, não atualizou? Não salvou. Acontece. Estava aqui o tempo todo, só que estava lá embaixo. Foi bom. Foi bom. Salvou. Parabéns por concluir esse curso dominando entrevistas. Espero que as estratégias, dicas e exemplos fornecidos aqui tenham sido valiosos para aprimorar suas habilidades de entrevista e aumentar a sua confiança. Agora é hora de colocar em prática tudo o que aprendeu e se destacar em suas próximas entrevistas. Seja confiante, autêntico e preparado, e o sucesso certamente virá ao seu encontro. Não se esqueça
que, além deste curso, ofereça um serviço exclusivo de treinamento de entrevistas. Parabéns por concluir este curso Dominando Entrevistas. Espero que as estratégias, dicas e exemplos fornecidos aqui tenham sido valiosos para aprimorar as suas habilidades de entrevista e aumentar a sua confiança. Agora é hora de colocar tudo em prática, o que aprendeu aqui e se destacar nas suas próximas entrevistas. Seja confiante, autêntico e preparado, e o sucesso certamente virá ao seu encontro. Além deste curso, eu ofereço um serviço exclusivo de treinamento de entrevistas personalizado. Se você deseja se preparar para um processo seletivo específico ou aprimorar ainda mais na prática as suas habilidades de entrevistas, eu estou aqui para te ajudar. Com uma entrevista simulada e um feedback assertivo, você estará ainda melhor preparado para enfrentar qualquer desafio que encontrar no mercado de trabalho. E para saber mais sobre esse meu serviço de treinamento personalizado de entrevistas, entre em contato comigo hoje mesmo e dê o seu próximo passo em direção à sua carreira dos sonhos. Boa sorte e continue buscando sucesso. Entre em contato agora pelo WhatsApp para agendar o seu treinamento personalizado. Vamos ver o que meu amiguinho fez aqui, né? Um parzão. Após concluir uma entrevista, é crucial solicitar feedback ao recrutador. Este passo não apenas oferece insights valiosos sobre o seu desempenho, mas também demonstra o seu compromisso e interesse genuíno na oportunidade. Antes de solicitar feedback, é fundamental estar bem preparado. Anote informações importantes durante a entrevista, como o nome do recrutador, o método de contato preferido e os prazos estimados para feedback desse processo. Ao finalizar a entrevista, aproveite para perguntar sobre os próximos passos do processo seletivo. Confirme o método de contato preferido do recrutador e estabeleça expectativas sobre o feedback. Utilize o mesmo canal de comunicação que o recrutador preferiu durante o processo, o e-mail, o WhatsApp. Se ele optou por e-mail, WhatsApp ou outra plataforma, siga essa mesma via. Respeitar a preferência de comunicação demonstra profissionalismo e cortesia. Aguarde cerca de uns 15 dias após a entrevista, antes de solicitar essa devolutiva. Este intervalo permite que o recrutador avalie todos os candidatos e forneça uma resposta adequada. E ao redigir o e-mail ou a mensagem, inicie agradecendo ao recrutador pela oportunidade concedida. Demonstre o seu apreço pela empresa e destaque a sua impressão positiva em relação à organização no processo seletivo. Em seguida, expresse seu interesse contínuo na posição e pergunte sobre o andamento do processo. Seja claro ao se colocar à disposição para mais esclarecimentos e agradeça novamente pela consideração. Ao seguir essas orientações, você estará demonstrando não apenas seu interesse na posição, mas também a sua capacidade de comunicação eficaz e profissionalismo. Café no parquinho. Kika, essa é a especialidade da Eliana. Você não conhece a especialidade dela? Eu vou tentar continuar falando com ela. Certo. Se eu te pensar nas coisas que ela vem fazer pra cair. Qualquer novidade eu te aviso, Venâncio. Mas tu não na minha ferro. Kika.
no tom das coisas que ela te disse. Você acha que ela é capaz de fazer uma loucura? Blá, 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 blá. Eu ia me preparando para o pior. Bom dia, meninas. Quem chegou aí, Daniel? Boa moça, patrão. Taca fogo no parquinho. Kika, essa é a especialidade da Eliana. Você não conhece a especialidade dela? Eu vou tentar continuar falando com ela. Certo? Só te pensar nas coisas que ela vem tentar pra cair. Qualquer novidade eu te aviso, Venâncio. Mas não tô na minha ferro. Kika, no tom das coisas que ela te disse. Você acha que ela é capaz de fazer uma loucura? Blá, 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 blá. Eu ia me preparando para o pior. Bom dia, meninas. Quem chegou aí, Daniel? Boa moça, patrão.